O judicial está funcionando normalmente, vamos dizer, o Tribunal de Roma, a gente está propondo, essa semana a gente já fez várias proposituras já. O judiciário brasileiro também, vamos dizer, que faz parte desse momento pré, né, também está funcionando. Evidentemente que o judiciário brasileiro é uma caixinha de surpresa, né? Tem locais que você faz um processo de retificação em um dia. E o promotor, ele não pede exigência nenhuma. Tem lugares que o promotor, ele pede uma quantidade de exigência que, na verdade, ele quer que você vá embora. Né? Então, ele também é um obstrucionista. É uma coisa que é estranha, até, porque não tem motivo. A pessoa tem direito de fazer uma retificação. Mas o Tribunal de Roma... Tem até casos de retificação em que eu já vi alguns casos que eles pedem a autorização de todos os descendentes. Você imagina, uma pessoa que viveu de 1870 a 1930, ele pode ter hoje em dia facilmente 130 descendentes. Imagina encontrar 130 pessoas para pedir autorização. Hoje eu fiz uma manifestação justamente falando disso, falando assim o seguinte: o que ele pede é o que a gente chama no direito de prova diabólica, que é a prova que é excessivamente difícil de ser conseguida, né? Ou seja, ele pede para você uma prova que você não vai conseguir fazer. E outra, o que é pior é o seguinte: quando você apresenta uma certidão de registro civil, ela tem uma presunção de veracidade, porque ela é um ato administrativo. E aí você chega, mostra isso para o promotor, ele fala, não, mas eu preciso de uma complementação. Mas, na verdade, ele não precisa, porque a presunção, ela gera uma inversão do ônus da prova. Isso está no Código de Processo Civil. Ele tem que provar que ela é falsa. Só que ele não faz. Ele vai lá e pede. Ou seja, ele mesmo nega a presunção de veracidade do documento. É uma coisa que eu fico, assim, às vezes, meio horrorizado, vamos dizer assim, para falar uma palavra boa. Mas, assim, voltando ao assunto, deixa eu só te interromper. O Tribunal de Roma está funcionando normal. Até onde eu saiba, o consulado acho que está parado, acho que aí o Daniel vai conseguir falar melhor. E os comunes, se eu não me engano, acho que uns funcionam, uns não sei como é que está a distância, né? Aí eu não sei opinar muito bem. Doutor Antônio pode falar um pouco depois a respeito das comunas? Com relação ao tribunal, eu gostaria muito que ela dissesse, porque ela é a pessoa mais adequada a dizer. Eu só quero justamente falar rapidamente sobre os consulados. Os consulados que operam por fila tradicional, em tese, estão abertos. As pessoas continuam entrando nas filas, né? Então, seja por via da carta, seja por via por e-mail, como faz São Paulo, ou seja, São Paulo, às vezes, acontece da caixa postal tá cheia, né? A pessoa tem que mandar por e-mail, então tem esse desafio. E depois nós temos, obviamente, os consulados de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, que fecharam os agendamentos. Então, na prática, no caso do consulado de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, além da perversa loteria da cidadania, está ocorrendo no momento uma coisa que está prevista no Código Penal italiano, que é a interrupção de público serviço, de serviço público. Porque a cidadania é um serviço que tem que ser prestado e não pode parar, né? E simplesmente eles fecharam os agendamentos totalmente, por causa da questão da pandemia. E eu, na minha opinião, considero isso absolutamente ilegal. Só que qual remédio que o cidadão tem? Contratar um advogado italiano. E aí ele entra na mesma questão da fila e etc. Né? Então, com relação aos municípios na Itália, uns sim, outros não. O problema é que o brasileiro não consegue nem sair mais do Brasil. Então, essa via atualmente nem vale muito a pena citar. Com relação ao Tribunal Civil de Roma, que é aquele que abriga os processos de cidadania, a doutora Antônia vai poter falar melhor agora. Sì, allora posso confermare che effettivamente la pandemia ha toccato un po' tutti. Diciamo che distingo due momenti. Il primo momento, diciamo, della prima fase pandemica ha colpito anche la giustizia italiana. Ci siamo, diciamo, trovati un po' impreparati ad affrontare il problema, anche se il processo ormai telematico è diciamo, attuale in Italia, ormai è entrato in vigore nel 2014, ma ci siamo trovati impreparati proprio perché non avevamo le strutture informatiche idonee, gli uffici ne erano sprovvisti. Per cui nella prima fase della pandemia vi è stato effettivamente un blocco che poi si è tramutato in nient'altro che ritardi
nella fissazione delle udienze, quindi ritardi nei depositi, ritardi nella diciamo, registrazione da parte della cancelleria dei ricorsi, quindi il lavoro chiaramente si è accumulato. Ad oggi posso dire che la giustizia è andata avanti, i tempi sono chiaramente lunghi, ma il Tribunale di Roma è assolutamente attivo, quindi l'unico problema che vi può essere è solo e soltanto purtroppo o un rinvio delle udienze già fissate precedentemente o una posticipazione, anche perché ad oggi un nuovo decreto varato proprio nel 2020, se non erro a marzo del 2020, quindi proprio in piena diciamo fase pandemica, prima diciamo blocco di pandemia, ha previsto sia la trattazione scritta delle udienze, quindi con il deposito di note scritte, quindi senza la necessità di presenziare direttamente in tribunale o tramite udienze da remoto. Quindi assolutamente la procedura va avanti, il diritto è garantito e noi avvocati italiani continuiamo a lavorare tranquillamente. Ela disse que confirma, né, que o Tribunal Civil de Roma, que é o que recebe esses pedidos de reconhecimento da cidadania por via judicial, continua trabalhando, e ela fez uma pequena digressão, digamos, sobre a questão de como isso ocorreu a partir do momento da pandemia, né, ou seja, quando isso começou lá um ano atrás, mais ou menos, que num primeiro momento da pandemia, essa situação encontrou o sistema judiciário italiano pouco preparado para o tratamento dessas ações por via telemática, né, por via online. E, então, houve um pequeno atraso até que começassem a ser tomadas medidas para possibilitar com que esses processos caminhassem de forma remota. E como ela notou que num primeiro momento, uma primeira medida que foi tomada é que a parte escrita, né, o tratamento processual escrito passou a ser permitido sem necessariamente a presença nem a intervenção direta, né? Ou seja, trocas por escrito de peças processuais, né? E, num segundo momento, as audiências que passaram a poder ser feitas online. E, então, obviamente que há atrasos devido à questão da pandemia, a reassignação de audiências e remarcações de audiências, mas que as coisas, de alguma forma, entraram nos eixos, começaram a ter uma sequência mais fluida e adaptada, e as coisas estão fluindo e o tribunal está funcionando dentro das possibilidades normalmente.